Estamos aqui na companhia dos atores, da atriz Carol César, do ator Marcos Pitombo, numa noite de estreia aqui no Teatro Poeirinha, de dois personagens icônicos, né, da nossa literatura, Clarice e Nelson, em que vocês vão estar apresentando um recorte biográfico a partir de entrevistas, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como foi esse mergulho na obra de dois artistas que têm tantos pontos convergentes nas vidas deles. O projeto ele existiu, né, a partir de uma conversa minha com o Rafael Primot, que é um dos autores, nessa ânsia, né, de fazer teatro e de montar algo que fosse muito bacana para o espectador. Então Sim. A gente sempre gostou muito de Clarice Lispector e Nelson, e a gente sabia que a Clarice tinha dado uma entrevista, tinha entrevistado o Nelson em 68. E aí a gente começou a pensar, poxa, como deveria ter sido um outro encontro deles? Aonde teria sido? O que eles teriam conversado? Então tudo partiu daí. E obviamente sempre focado na biografia deles, no que foi dito por eles, né? O que saiu da boca deles. E a ideia de focar na juventude, que aí é que está o dado fictício, né? Foi muito interessante, porque tudo que a gente vai elaborar na nossa vida madura, a semente, né, incendiária, já está ali na juventude, né? Exato. Marcos, fala um pouco como foi para você se aproximar de um personagem com tantos paradoxos, tantas contradições como o Nelson. Exato. E até por isso, né, eles jovens, com tantas coisas pela frente, ao mesmo tempo tantos medos, e a gente conseguiu identificar esses possíveis pontos em comum, né? Na arte da escrita, de como traduzir em palavras, de como eles observavam a sociedade, como eles observavam os próprios sentimentos, né? Então fazer esses caminhos pela vida e pela obra desses autores foi uma delícia, né? Foi uma viagem maravilhosa. E eu acho que a grande graça também era isso, conhecer melhor esses autores pelas próprias bocas. Exato. Porque esse que é o barato, né? A partir de recortes de entrevistas que eles deram ao longo das suas vidas, houve um recorte muito bem feito, né, pelo Rafael, pelo Franz, os autores da nossa peça, que fizeram essa costura desse possível encontro, dessa possível conversa. Então o barato é esse, o que eles teriam em comum? O que eles não teriam em comum? Sim. O que influenciaram possivelmente as suas obras? Então tá tudo aí. E uma coisa que é interessante, tem autores que eles passam pelas suas épocas, mas não as sintetizam. Mas Clarice e Nelson, eles são um retrato do espírito de época que eles viveram. Isso aqui é interessantíssimo, né? E quando você traz isso, a memória disso para agora, que a gente vive uma época em que as pessoas, o politicamente correto, né? O Nelson, eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com a Fernanda Montenegro, que ela dizia, quando eu estava na peça do Nelson, que pessoas se indignavam, eu vou sair daqui, esse homem é um imoral, e ele saía para discutir com as pessoas fora do teatro. Então isso aí era um palco. Embora houvesse a discussão, não havia a perseguição, não havia o policiamento. Era aquela coisa da emoção aflorada e depois as pessoas, legal. Sim, mas no caso do Nelson a gente também não pode esquecer que ele foi muito censurado, né? Sim. Então assim, ele não estava aqui muito para agradar. O que a gente brinca é que ele veio para incomodar. Ele estava para reproduzir, como você bem falou, a sociedade daquela época. Então talvez isso que incomodava um pouco as pessoas era o que elas tinham talvez dentro delas ou dentro da própria sociedade. Esse que era o grande barato. E esse incômodo a gente vê também de uma maneira mais elegante, mais discreta na Clarice, né? Porque a Clarice traz muito da influência de Simone de Beauvoir. Sim. Então quando ela vem com aquela postura na literatura e numa época em que as mulheres estavam começando a se libertar daquela postura de só serem do lar, isso também é um terremoto na cultura, né? Porque a Clarice, ela nem se considerava feminista, né? E nas obras dela, ela sempre coloca a mulher como protagonista, como decisora dos seus destinos, né? E o que é muito interessante é porque ela decidiu o próprio destino como mulher. Ela era casada e ela se divorciou numa época que não era comum se divorciar. E o que eu acho mais sensacional dos dois é que eles falam do ser humano. Por isso que isso, hoje em 2024 e daqui a 100 anos, isso vai continuar tocando as nossas almas. Porque tanto Clarice quanto Nelson falam da emoção, falam das sensações, dos sentimentos e trazem as referências das suas vidas para a cena. E o que eles têm em comum é o escrever. Eles conseguiam exprimir em palavras
o que eles estavam imaginando. E por isso que isso toca tanto a gente até hoje. Por isso que é tão bonito esse encontro, esse possível encontro. E uma coisa legal da internet, aproveitando que a gente... Né? A internet ela tem levado Clarice, por exemplo, para outros lugares, outros países, outras culturas, e mostra que, na verdade, Clarice ela é fora do seu tempo, fora da sua região. E é universal, né? Exato, é muito bonito. O que tem acontecido, que a gente tem observado, né? Acontecido com Clarice. É que por mais que ela tivesse tido influência muito da Catherine Mansfield, da Virginia Woolf, que ela mesma fala, ela nasceu com o estilo de escrita dela. Ela não foi criando. Então, desde o primeiro livro, ela já escrevia como Clarice Lispector. Você já sente a assinatura dela. É ela, assim como o Nelson. Sim, então, também. por isso que as pessoas podem falar, mas a Clarice, ela fala tão do interior, do que a gente sente pra dentro, e o Nelson bota pra fora. Mas não, é uma forma de comunicar a mesma coisa, que é o que eu falei, dos sentimentos, das emoções. Então, é muito lindo ver essas duas pessoas com temperamentos diferentes, né? Em cena, falando sobre coisas em comum. Mas as duas trazendo o inconsciente à flor da pele, né? O Nelson também fazia isso, né? E muita coragem, eu acho, né? Acho que a Clarice é uma coragem enorme em falar dos sentimentos de um jeito simples. E Nelson com uma coragem de mostrar a vida como ela é. Então, acho que cada um dentro do seu universo tiveram uma coragem muito forte e que chega pra gente até hoje. E uma coisa interessante que eu estava lendo sobre você é que você também foi uma pessoa que batalhou muito pelo teu espaço. Você, inclusive, fala que Fernanda Montenegro, uma frase dela, te inspirou. Fala um pouquinho pra gente dessa inspiração em Fernanda, que fez, não, vou batalhar pelos meus projetos. Eu comecei em 2014 a correr atrás, a produzir tudo que eu queria fazer, colocar em cena, desde da escolha do texto, captação, produção, até a atuação. E uma vez eu ouvi a Fernanda Montenegro falando que o conselho que ela dava para os atores que estavam começando era desista. Então, desista, o meu conselho é desista, mas se você não conseguir dormir, se aquilo ali te deixar enlouquecido, se você achar que vai morrer, aí você é do ramo, aí você faz. Eu falei assim, não, então se eu acho que eu vou morrer. Na pandemia eu achei que eu fosse morrer, porque a gente ficou muito distante do teatro, né? E aí é o que me move mesmo, a necessidade de estar aqui. Fico pensando nas pessoas que vêm pela primeira vez assistir uma peça de teatro. Você emocionante, imagina né? elas chegarem aqui, elas terem a oportunidade de entrar num espaço nosso, sagrado, que as pessoas vão entrar num processo de criação de dois atores, e ainda assim conhecerem Clarice e Nelson, porque tem muita gente que nunca ouviu falar, tem muita gente que conhece, mas tem muita gente que só ouviu falar. E a internet, como o Max falou, infelizmente às vezes associa frases a Clarice, frases a Nelson, que não tem absolutamente nada a ver. Então é muito legal ver esses autores, como eles eram como seres humanos. Eu acho que esse é o ponto principal do nosso espetáculo. São dois atores humanos passando por todo o desespero de tentar criar um espetáculo, e são dois autores humanos passando pelo desespero da vida e não largando o ofício de jeito nenhum, que voltam a conectar com a frase da Fernanda Montenegro. E me parece que vocês estão envolvidos nesse espetáculo aqui, mas você já está também com captação para coisas para em 2025, Sim, então isso é muito legal. É aquela loucura, é o processo, né? Não tem como. É o processo. A gente estreou hoje, mas já está escrevendo o espetáculo. É o devir, né? Devir, já estou com segundo semestre já correndo atrás. A gente quer viajar com o espetáculo Clarice e Nelson. Então a gente também está buscando oportunidades de levar a peça para outros lugares. E não pode parar, né? A gente não pode parar. Não pode deixar morrer. O teatro é vida. A gente não pode, a gente tem que estar sempre nutrindo o teatro, encantando as pessoas para que elas voltem. Não para a nossa peça, mas que voltem para outra. Que venham aqui no Poeira e assistam outra coisa, ou que venham em outra sessão. Mas que tenham o gosto, né, de se conectar com essa coisa mágica que é o teatro. E eu acho, a gente falou da pandemia, eu acho que essa conexão veio naturalmente depois daqueles 2 anos, né? Os teatros estão lotando mais do que o cinema. As pessoas estão querendo essa aproximação. Porque, bom, a gente sempre fala, né, que o legal do teatro é que ele é a arte do encontro, a arte das sensações. Acho que diferente das telas, é um lugar onde a gente pode estar junto, sentir o cheiro, sentir a temperatura. E o inesperado, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Né? Então acho que essas atividades imersivas em que a gente convida o espectador não só para embarcar numa ficção, mas também refletir, se questionar, se entender. Eu acho que esse é o grande barato do teatro, é um pouco a nossa vocação como artista, né, que a gente falou um pouco.
E eu acho que essa talvez é a nossa missão, né? Que é fazer um pouco de Clarice Nelson, falar um pouco da gente e provocar que as pessoas também olhem para si. Perfeito. Agora eu vou deixar vocês convidar os amigos do Divã Cultural para assistir. Tá ótimo. Olá, pessoal do Divã Cultural. Eu sou a Carol César, esse é o Marcos Pitombo e a gente quer convidá-los a assistirem Clarice Nelson, um recorte biográfico a partir de entrevistas. E a gente está aqui no Poeirinha. No Poeirinha, terças e quartas-feiras, às 20 horas. Até dezembro, mas não espera até dezembro não, vem antes, vem com a gente. Ok, muito obrigado. Muito obrigada a você. Muito Muito obrigada e bom espetáculo. Obrigado. Obrigada. Até já, até já.